No vídeo de hoje, traremos um intrigante caso de desaparecimento. Mas antes, vamos para a vinheta. Observem só esse cenário. Uma pessoa amada demais por você saindo pela porta de sua casa. Essa pessoa misteriosamente some. E aquilo acaba se tornando um mistério terrível. Anos mais tarde, a pessoa em questão, um jovem garoto, acaba tomando um rumo que, apesar de bastante sombrio, era algo naquele momento promissor. O jovem, a que tudo indica, havia sido encontrado novamente, porém não em locais de fácil acesso, mas sim nas camadas mais obscuras da internet. Este caso trata-se da triste história de um garoto chamado Rui Pedro Teixeira Mendonça, de Portugal, de apenas 11 anos de idade. O sumiço do garoto, até os dias atuais, ainda não tiveram de fato um desfecho completamente satisfatório. Em resumo, até hoje em dia, este caso não foi de fato 100% concluído. No ano de 1998, mais precisamente no dia 4 de março, podemos dizer que tudo teve início em um vilarejo cujo nome era Lousada, que estava situado na região do Porto, em Portugal. Neste lugar residiam as famílias Teixeira Mendonça. Todos esses integrantes da família eram conhecidos e adotados por todos daquela localidade. Afinal, se tratavam de pessoas gentis e levavam uma vida bastante confortável, o que os possibilitava em ter uma maior tranquilidade também em suas vidas. O casal, que era composto por Manuel Mendonça e Filomena Teixeira, viviam muito bem confortáveis em sua casa, onde também viviam seus dois filhos. Seus nomes eram Pedro, que naquela época estava com seus 11 anos, e também Karina, com seus 9 anos naquela época. A vida de todos estava sendo levada de maneira absolutamente normal. Porém, numa quarta-feira, por volta das 14 horas, tudo acabaria se transformando completamente. Aproveitando uma oportunidade, Rui Pedro resolveu que era uma boa ideia, após o almoço, ele fazer algo que adorava. Rui pegou então sua bicicleta e seguiu andando, porém ele não havia ido só para um passeio. Rui foi acompanhado do então amigo da família, de nome Afonso Dias, que nesta época já tinha seus 21 anos de idade. Isso mesmo, a amizade dos dois era algo que atentava bastante para o fato de tantos anos de diferença de idade entre eles. Porém, para os familiares se tratava de um amigo de confiança e jamais questionaram nada de errado ou algo suspeito. Inclusive, ele tinha o hábito de frequentar a casa da família sempre em seu tempo livre. Os familiares, sempre que questionados, diziam que o homem tinha uma mentalidade muito infantil em comparação à sua idade cronológica, e que tinha também menores condições financeiras. Eles acreditavam na boa índole dele. Pessoas relataram que Rui Pedro conheceu Afonso no mesmo dia que Afonso tirou sua carteira de motorista. Na autoescola onde o Afonso fez as suas aulas, a mãe de Rui Pedro, Filomena, era funcionária. Eles desenvolveram rapidamente uma amizade e ele muito depressa passou a frequentar a casa da família. E agora vamos voltar para a parte no vídeo em que tudo aconteceu. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a você que chegou até esta parte do vídeo, por favor, que deixe seu like para nós e ative também seu sininho. Rui resolveu andar em sua bicicleta e segue até o trabalho da mãe, que por sinal ficava bem próximo de sua casa, mais precisamente na frente. Ele pergunta então à sua mãe, Filomena: "Mãe, posso sair com o Afonso para andar de bicicleta?" Imediatamente a mãe se nega a deixar o filho andar e disse a ele: "Eu até deixo você andar, mas não para longe, somente aqui por perto de casa mesmo." O local em que Filomena acreditava fosse seguro para Rui andar era um terreno que ficava bem próximo de seu escritório, do qual ela poderia avistar
Assim ficaria com mais tranquilidade em saber onde seu filho estava. Se as coisas tivessem ocorrido dessa maneira, estaria tudo bem. Mas infelizmente não foi exatamente isso que aconteceu. Naquele mesmo dia, por volta das 6 horas da tarde, uma surpreendente ligação acabou sendo feita para a mãe. Quem estava do outro lado da linha era então seu professor. Ele acabou a deixando em total surpresa quando disse que Rui Pedro não havia frequentado a escola naquele dia, lembrando que o combinado seria ele ir brincar ali no terreno e na sequência deveria ter seguido até a escola. Aquele se tratava de um período de janela, digamos assim, entre as duas atividades. Ele brincava um pouco no terreno e voltava para a escola. Após escutar isso, Filomena desesperou-se e ficou em completo estado de choque diante de tal notícia. Afinal, aquela jamais havia sido uma conduta que seu filho tomaria. Filomena resolveu então fazer um verdadeiro mutirão de pessoas que pudessem de alguma maneira auxiliar no processo de reencontrar o seu filho Rui Pedro. Naquele ponto, todos, isso incluindo também a vizinhança, já estavam envolvidos nas buscas pelo menino Rui. Até que um vizinho disse que por volta das 3 horas, e esse horário era apenas 1 hora após Rui ter se despedido de sua mãe e saído, esse vizinho alegou ter visto a bicicleta do garoto meio que atirada em um mato alto. Quem tivesse a jogado por ali gostaria de que a mesma não fosse encontrada. Outras pessoas também viram o garoto por lá mais cedo, o que confirmava a hipótese de que, de fato, era sua bicicleta. Neste ponto do caso, os familiares acionaram os policiais. As buscas acabaram sendo intensivas e seguiram firmemente por toda a madrugada. Porém, infelizmente, todas as buscas acabaram não surtindo maiores resultados. E o garoto Rui ainda não havia sido encontrado. Diante de todos os acontecimentos, no dia seguinte o menino foi declarado como desaparecido. Os familiares encontravam-se em um total estado de choque diante de um sumiço tão absurdo de seu filho. Eles não sabiam mais o que fazer diante dos acontecimentos. Muitas pessoas já haviam sido interrogadas e questionadas sobre esse caso, mas ainda um indivíduo faltava a ser interrogado. O seu nome era Afonso Dias. As suspeitas todas foram voltadas imediatamente para Afonso Dias. Afinal, ele era o amigo que foi o último visto em companhia de Rui Pedro. E também porque ele era o único que ainda não havia sido de fato interrogado. Segundo a equipe de policiais responsáveis pelos interrogatórios, o comportamento de Afonso durante seu depoimento acabou sendo algo muito estranho. Ele não se importava normalmente, muito pelo contrário. Ele estava se comportando de um jeito completamente esquisito. Em um primeiro instante, ele se mostrou surpreendido ao saber que Rui tinha desaparecido. Na sequência, de forma tranquila, ele defendeu-se dizendo não saber de nada e completou ainda dizendo que já não via Rui faziam dias. A tentativa de Afonso para passar desapercebido pelos investigadores foi boa, mas não o suficiente para ter o silêncio das testemunhas. Crianças que brincavam por ali afirmavam ter visto Rui no banco de passageiro de um carro preto, que estava sendo dirigido por Afonso Dias. Além dessas crianças, outros vizinhos também afirmavam ter visto a mesma cena. O carro em questão, que foi visto em poder de Afonso, era um Fiat Uno preto, que na verdade era pertencente ao irmão do Afonso, que havia pedido o veículo emprestado ao seu irmão para que realizasse inspeção anual, que se tratava de uma exigência daquele local. Não existem comprovações de que de fato Afonso foi realizar essa tal inspeção. Com uma intuição muito apurada e com ela também uma grande capacidade intuitiva, o avô de Rui, não contendo sua necessidade em buscar a verdade, resolveu confrontar Afonso logo na saída da delegacia. E ele disse as seguintes palavras: "Onde está o meu neto? Onde está o meu neto?" Ele estava inclusive disposto a oferecer uma quantia em dinheiro para que Afonso fosse sincero.
Neste instante, Afonso começou a chorar e na sequência ele diz que não sabia o paradeiro de Rui. E ainda completa a frase dizendo algo que acabou deixando a todos pensativos. Ele disse que se quisessem encontrar Rui, deveriam fechar todas as fronteiras. Em um primeiro momento, essa fala acabou sendo interpretada como levar Rui para fora do país. Porém, após depoimento de um primo de Rui, chamado João André Mendonça, que foi possível um entendimento mais aprofundado dessa terrível fala. O que André disse aos policiais foi que, dias antes do desaparecimento de Rui, Afonso o havia convidado juntamente com Rui para irem se encontrar com uma garota de programa. João André disse a Afonso que não poderia ir pois estava em um compromisso. E também sua mãe não iria deixar. Já em relação a Rui, o garoto afirma não saber se de fato ele havia ido juntamente com Afonso para esse local. Inclusive, desde que iniciaram as investigações, Afonso o havia ameaçado para que não trouxesse a público informações sobre esse caso. O comportamento de Afonso foi algo que mudou drasticamente. Ele passou de um sujeito que se dizia não saber de nada para um homem que era bastante rude, usando palavras como cala a boca e não se meta, para se referir a seu envolvimento no caso. Todos esses comportamentos eram um forte indicativo de que Afonso estava certamente muito mais envolvido do que se dizia estar. Para a família, as hipóteses eram inúmeras, assim como era a dor de suportar uma ausência tão absurda. Eles chegaram até mesmo a pensar em escravidão, também em homicídio, como possíveis desfechos. Agora, uma situação que, assim como nos deixou abismados, certamente você que está assistindo este vídeo ficará também. Pasmem. Mesmo com todos os relatos apresentados contra Afonso nesse caso, ele saiu pela porta da frente da delegacia como se nada tivesse acontecido. Os policiais acabaram registrando o caso como um possível caso de desaparecimento, como se ele ainda tivesse alguma chance de retornar, como se ele estivesse se perdido, e não um sequestro. Os policiais também disseram que as pistas apresentadas não eram de fato confiáveis, porém, a família interpretou esse posicionamento como negligente. Acima de quaisquer coisa, os familiares ainda mantinham, por mais que fosse bastante tímida, a esperança. E continuavam seguindo seu destino. Passando algum tempo, o caso de Rui destacou-se por um triste caso de desaparecimento infantil. E com isso, sua imagem começou a aparecer em importantes veículos de comunicação, como jornais e televisões. E foi quando começaram a surgir pessoas dizendo que o viram. Mais e mais pessoas diziam ter informações sobre o garoto Rui. As informações que as diferentes pessoas diziam ter o visto eram desencontradas. Afinal, cada uma dizia ter o visto em um lugar. Porém, essas informações acabaram não levando a nenhuma evidência. Um vídeo onde nele supostamente apareceria o garoto Rui em um hotel na Espanha foi enviado para os investigadores, porém não é possível confirmar que se trata do garoto. A mãe de Rui, Filomena, acabou recebendo uma ligação. Na mesma, Filomena pôde conversar com um garoto cuja voz era idêntica à de Rui. O suposto Rui chamava sua mãe e gritava pedindo pelo seu auxílio. Esta ligação foi muito breve, na verdade ela durou somente segundos. Porém, isso já foi suficiente para deixar Filomena certa de que se tratava da voz de seu filho. Esta ligação não foi tratada com muito empenho por parte dos investigadores. Eles não acreditavam se tratar de uma prova suficientemente forte para levar o caso adiante. Aquilo deixou a família de Rui muito frustrada, e foi então que eles resolveram criticar publicamente a postura das autoridades em relação ao caso de Rui Pedro. Após um mês do garoto estar desaparecido, sem saber, um jornalista que estava na Disney de Paris acaba registrando uma fotografia no momento em que ele estava em um brinquedo. Nesta foto se encontra também um garoto muito semelhante a Rui. A seu lado estava um homem com uma jaqueta vermelha, porém nada de concreto havia sido apresentado e o caso seguia em andamento.
No dia 1 de 9 de 1998, nessa data os policiais norte-americanos acabaram descobrindo o que acabou sendo denominada como uma gigantesca rede compartilhada de conteúdo inapropriado infantil. Seu nome era o Wonderland Club. Nesta plataforma acontecia trocas de imagens e de arquivos de crianças em situação de abusos. Este lugar se tratava de algo profundamente restrito, inclusive membros não eram inseridos, se não tivesse indicações de outros membros. Realmente, eles se preocupavam com a real restrição dessa plataforma. Outra exigência que eles faziam nesse ambiente era exigir contribuições dos demais membros, com imagens e assim sendo. Eles sempre tinham seu inapropriado material em mãos. As autoridades, após toda a pressão exercida para que se fosse melhor averiguadas as provas, acabou cedendo, e após a análise em um material confiscado, foi possível comprovar se tratar de Rui, um garoto encontrado em algumas fotos e também um vídeo de caráter explícito que continha um abuso sexual sofrido por Rui, onde nele vários homens cometiam o ato sexual e inclusive seus familiares, para realizarem reconhecimento, foram submetidos a assistirem estas cenas. E após todas essas imagens terem sido minuciosamente observadas, afirmaram se tratar de Rui. Devido a toda a popularidade do caso, o medo é que retirassem sua vida para eliminar provas. Esclareceu-as. Das milhares de fotografias de crianças divulgadas pela internet no privado clube do Wonderland, está o Rui Pedro, a criança desaparecida em Lousada há 3 anos. Filomena Teixeira, mãe do Rui Pedro, desconfiou desde o início que o filho podia ter sido levado por uma rede de pedofilos. Sente agora que pode estar mais perto de ter o Pedro em casa. Só tenho pena é que de alguma forma não seja difícil encontrá-lo, não é? Quer dizer, eu acho que com a tecnologia que temos, que deveria ser mais fácil encontrá-lo, não é? Só espero é que ninguém desista, porque como nós não desistimos, não é? Ainda esta manhã, um agente da Interpol falou com os pais do Rui Pedro. A investigação continua. A Interpol até fez um pedido especial. Eu e a minha esposa vamos mandar a minha fotografia e a fotografia e a da minha esposa através do correio eletrónico, que eles querem que chegava lá mais rápido, talvez hoje já fique em Lisboa, se quer para ele mandar para a Inglaterra para tratar desse trabalho. Pelas fotografias dos pais, a polícia britânica vai estudar feições de modo a avaliar ainda melhor a fotografia do Rui Pedro divulgada na internet. Os pais do Pedro nunca perderam a esperança, sempre sentiram que ele estava vivo. A investigação às atividades dos pedófilos do clube Wonderland prossegue. Aí pode estar a chave do misterioso desaparecimento do Rui Pedro. Anos acabaram se passando sem novidades. Porém, em 2006, os familiares de Rui contratam uma equipe de investigadores particulares e com isso, após diversas pistas terem sido consideradas, Afonso Dias foi finalmente indiciado. No ano de 2011, Afonso foi julgado diante do tribunal. Mais de 50 testemunhas, dentre elas, uma que podemos destacar é uma mulher cujo seu nome iremos pronunciar Alcina Dias. Ela trabalhava como garota de programa quando tudo aconteceu. Ela não teve sua imagem revelada. Sem sucesso, segundo seu próprio relato, havia tentado testemunhar. Porém, não havia conseguido e, segundo ela, no dia em que tudo aconteceu, ela estava em seu local de trabalho habitual, que em questão era uma estrada na saída da cidade. Foi então que um homem de nome Afonso chegou de carro com um menino e, segundo seu testemunho, o homem queria pagar para que ela fizesse sexo com a criança. Completamente apavorado e chorando muito, o pequeno Rui, na verdade, era bastante chocado com tudo o que estava acontecendo. Foi quando a Alcina pergunta se a mãe da criança sabia onde ela estava, e a resposta foi não. Na sequência, ela segue com o garoto para um local mais discreto e simula que estivesse acontecendo algo. Porém, na verdade, não estava rolando nada. O real intuito era que o menino pudesse ir embora dali, porém seu plano não deu certo. Crianças que o viram no carro e conheciam Rui também seriam facilmente capazes de reconhecer Afonso.
A família não se conformava com as inúmeras provas palpáveis que acabaram sendo ignoradas. No ano de 2014, Afonso foi indiciado por rapto agravado, condenado a mais de 3 anos de reclusão com base no depoimento de Alcina. Mas o que acabou vindo posteriormente não foi possível incriminá-lo, que na verdade foi o sumiço de Rui. Em entrevista, Afonso alega inocência e também durante essa entrevista ele disse não se arrepender de nada no processo, mas se arrependia em ter conhecido a família de Rui, os Teixeira Mendonça. No ano de 2015, Afonso foi preso e cumpriu sua pena, que foi 2 anos de prisão, pois tratava-se de um prisioneiro exemplar, e mereceu sua redução de pena, levando a totalidade a apenas de 2 anos. No ano de 2018, encontraram um homem adulto muito semelhante fisionomicamente ao Rui, mas dizia se chamar Pedro. E após maiores informações, chegaram à conclusão de que ele se tratava de um morador de rua. No ano de 2019, foi declarado pela Justiça a morte presumida de Rui, que, como o nome do termo já diz muito, presume-se que o indivíduo já não esteja mais vivo. Mas para os familiares sempre haverá uma esperança, por menor que ela seja, e sua mãe preserva o seu quarto com muito carinho ainda nos dias atuais.